Seja bem-vindo a esse momento de reflexão e eu gostaria de começar com o Salmo 127, que diz assim, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinela. Então, antes de começar a refletir, eu vou pedir para você compartilhar, divulgar, dar seu like, roda a vinheta. Eu vou contar a história de alguém que confiou no Senhor, o rei Ezequias. Ele começou o reinado aos 25 anos de idade. No primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor, restaurou as portas, restaurou a comunhão. O que seu pai, Acaz, não fez, tinha fechado as portas. Ele celebrou a Páscoa, mandou carta para todo mundo, para toda a cidade, para Israel. Uma coisa que não acontecia desde o tempo de Salomão, uma festa tão grande, uma celebração tão grande. Ele despedaçou a serpente de bronze. Sabe, o rei Ezequias não confiou na força do seu braço, mas ele colocou com Deus, sabendo que se Deus estivesse do lado dele, ele teria um reinado com êxito, ele seria um bom rei, e foi o que aconteceu. Ele foi um excelente rei. Sabe, você pode ter sua vida tudo controlado, você pode ser uma pessoa muito capacitada, você planejou tudo, você colocou no papel, já fez um projeto para 5 anos, mas nós aprendemos uma coisa, que a vida prega peça que a gente não espera, que acontece coisa que foge à nossa capacidade, ao nosso entendimento, das nossas mãos. Nós vemos o que está acontecendo agora. O mundo parou por causa dessa pandemia, Mas eu quero mostrar para você o que aconteceu na vida do rei Ezequias. A Síria era um império muito poderoso, que já tinha vencido Israel em 721, já tinha vencido as 10 tribos, já tinha vencido outras nações, E o rei Senaqueribe invade Laquis. E é interessante que se você for no Museu Britânico de Londres, tem placa comemorativa falando sobre isso, Sobre todas as vitórias, tudo que o rei Senaqueribe fez, mostrando as fotos lá, as imagens dele caçando leões, e também mostra a vitória sobre Laquis, essa cidade, E o rei Senaqueribe já tinha vencido 46 cidades, tinha vencido Laquis. A pergunta é, por que não invadiu Jerusalém? Porque não tem nada dizendo, não tem nenhuma placa dizendo, olha, o rei Senaqueribe venceu Jerusalém. A história não conta nada, não fala nada sobre isso, mas eu quero dizer para você o que a história não conta, a Bíblia nos revela. Na verdade, o rei Senaqueribe quis invadir Jerusalém, Ele sitiou Jerusalém, porque Ezequias fez diferente de seu pai, ele confiava no Senhor. Acaz pagava imposto para os assírios. Ezequias queria sair dessa situação, falou que não ia pagar mais imposto, não ia ser subjugado pelos assírios. Então o rei Senaqueribe sitia, cerca toda Jerusalém, começa a afrontar a Ezequias, começa a afrontar o Deus de Judá, dizendo que o Deus dele não poderia vencê-lo, que a Síria já tinha vencido outras nações que os deuses não pôde proteger, e o rei de Jerusalém também não ia poder proteger. Mas uma coisa interessante, Ezequias confiava no Senhor, como está lá em Salmo 116:1, que diz assim, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e o meu clamor, ou a minha oração. Esse Salmo de 116, muitos estudiosos acreditam que foi o próprio rei Ezequias que escreveu. Então o rei Ezequias clama ao Senhor, E a resposta do Senhor vem, dizendo assim, que os assírios não iam invadir Jerusalém, que não iam lançar uma flecha sequer, e pelo caminho que vieram, iam retornar. Sabe o que acontece? Numa noite, o Senhor manda um anjo, mata 185 mil soldados assírios. Sabe o que é interessante disso? Quando você confia no Senhor, você experimenta o de repente de Deus. Quando você confia no Senhor, quando parece que você vai fazer parte de uma estatística de mais um sendo derrotado pelos seus inimigos, quando parecia que Jerusalém ia fazer parte da estatística de mais um sendo derrotado por Senaqueribe, nós vemos que Deus muda a história, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, mal não temerei nenhum, porque o Senhor está com você.
Sabe, a confiança. Quando você confia no Senhor, você vai experimentar o de repente. Quando parece que não vai acontecer nada, quando parece que é o teu fim, o Senhor entra com providência, o Senhor entra com milagre. Sabe, uma noite o Senhor mandou um anjo e destruiu todo o exército dos assírios, todo aquele exército poderoso. Mas eu quero dizer, nenhum poder que está na terra sobressai sobre o poder de Deus. Se Deus está do seu lado, irmão, ninguém pode impedir. Você vai experimentar o de repente, Deus. Confia no Senhor. Sabe, eu vou te mostrar outro grande exemplo. José do Egito. Ele tinha sido vendido como escravo, estava servindo a casa de Potifar, ele estava honrando ao Senhor, ele obedecia, ele era fiel, ele era um homem íntegro, e parece que não estava acontecendo nada. Depois de tudo isso, ainda foi preso, mandaram, para o cativeiro, ser preso, ficou preso lá, continuou honrando ao Senhor. Mas eu quero dizer para você, o de repente de Deus aconteceu na vida também de José. Ele acordou como escravo, mas foi dormir como governador do Egito. Eu quero dizer para você, se você confiar no Senhor, ainda que pareça que você olhe e não veja nada, mas de repente o Senhor entra com provisão na sua vida, de repente Ele muda a história, de repente Ele entra com a solução, de repente quando você vê, olha, parece que está tudo perdido, o Senhor vem e muda. Creia nisso, não deixe um homem escrever a sua história, porque senão você vai fazer parte da estatística, mais um derrotado. Mas deixa Deus escrever a sua história, porque Ele vai colocar em evidência, e vai ser uma história de poder e de milagre. Pessoas vão ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Confie no Senhor, creia nele e seja abençoado na prática dessa palavra.